Quando estamos definindo a tabela, precisamos indicar quais são as suas restrições definidas, onde eu vou fazer as relações e onde eu vou garantir a unicidade de registros. Para isso, eu preciso primeiro de uma chave primária, que pode ser identificada como chave primária artificial, onde eu indico um código alfanumérico para identificar cada um dos registros. Esse código não pode ser repetido. Ou eu posso indicar com uma chave primária natural. Quando é uma natural? Quando eu estou utilizando uma placa de veículo, um CPF, algo que exista no mundo real, onde eu possa identificar uma única pessoa. Além disso, além de ser artificial e natural, pode ser uma chave primária simples ou composta. A simples eu tenho somente um item na chave primária e a composta eu possuo 2 itens. Tá? Vamos fazer a simulação de 2 casos aqui. Nessa tabela de clientes eu tenho cliente ID, nome, CPF. Eu poderia pegar cliente ID ou eu poderia pegar o CPF para ser a chave primária. Nesse caso, vou utilizar a chave utilizando somente o campo cliente ID. 2 cliques aqui na tabela, venho aqui no atributo que eu já criei, cliente ID, e marco essa opção, o ID primário. Aplicar e OK. Note que ele fez 2 mudanças na minha modelagem. A primeira, ele colocou o P aqui de Primary Key, identificou como obrigatório, porque a Primary Key tem que ser obrigatória, e também indicou aqui embaixo, TB Clientes, PK, onde eu possuo somente o cliente ID. Ok, aqui definido, então uma chave primária artificial, simples. Aqui embaixo eu vou fazer o contrário, eu vou criar uma chave primária natural, porém com 2 atributos. Então aqui nesse caso, 2 cliques também na entidade. Primeira coisa, o telefone, que vai ser o DDD, é obrigatório, e o ID. E o número também, o ID. O que isso quer dizer? A minha chave primária ela só vai existir se houver os 2 campos iguais. Ou seja, um DDD 11, o telefone 123 é um registro válido, um DDD 13 e um telefone 123 também é válido, ou seja, a dupla de informações tem que estar completa. Nessa situação aqui, ó, eu posso desconsiderar esse atributo telefone ID. Ok? Então esse telefone ID nessa tabela não precisa existir, porque eu estou usando chave primária nesses 2. Então simplesmente eu vou apagar. 2 cliques novamente, clico no X e OK. Então tenho aqui as 2 chaves primárias já definidas, ou seja, todas as tabelas da minha modelagem possuem uma chave primária, é uma regra clássica aqui. Agora vamos para a próxima restrições, chave estrangeira. Um telefone deve existir somente se o cliente estiver cadastrado, ou seja, então é uma relação 1 para muitos partindo de cliente. Nesse caso vou pegar aqui ó, a segunda opção, relação 1 para N, vou clicar primeiro em clientes e depois em telefone. Repare que esse atributo de cliente, ele copiou essa informação que está aqui em cima, cliente ID inteiro, e jogou aqui embaixo, cliente ID inteiro. E também colocou obrigatório. Ou seja, quando eu cadastrar um telefone, eu vou ter que informar qual que é o código do cliente, e esse código do cliente tem que existir na tabela de clientes. Um relacionamento bem simples aqui nesse caso. Legal. Não cliquei na segunda opção. Vamos supor que eu cliquei aqui na terceira, que é 1 para muitos também. Porém, ele vai criar o seguinte. Se eu clicar na primeira, que é clientes, depois telefone, olha o que ele fez aqui com a chave estrangeira. Ele criou chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. Ou seja, ele copiou a minha chave primária daqui e integrou aqui embaixo. Note que aqui ele também alterou. Ou seja, nesse caso aqui, é possível cadastrar 2 vezes o mesmo telefone, porque eu posso ter o DDD 11, número 123, para o cliente 1 e também para o cliente 2, 3 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a minha chave ficou um pouquinho quebrada, certo? Então, vamos voltar ao anterior. E aqui está a minha chave correta. Então, eu tenho uma chave estrangeira que está falando de clientes e uma chave primária composta natural. O terceiro item aqui, chave única. Chave única vai garantir que não repita.
Quando eu estava aqui falando sobre clientes, eu notei que tinha cliente ID e CPF. Nesse caso do CPF, eu optei por não ser uma chave, então eu posso falar que ele é uma chave única nesse momento. Nesse caso aqui, ó, entro novamente na tabela de clientes, tenho aqui a terceira opção aqui desse lado, ó, identificadores exclusivos. Note que o primeiro identificador que ele tem aqui é o cliente PK, a chave primária que eu indiquei anteriormente, veio aqui. Inclusive está marcando aqui, ó, como PUID. Então vou fazer o seguinte, vou criar um novo. Ele adicionou aqui chave key 2, 2 cliques. Primeiro eu vou mudar o nome dela, vou colocar como TB clientes CPF UK de chave única, igual está aqui embaixo. Quais são os atributos que fazem parte dessa chave única? Eu poderia colocar mais de um, mas nesse caso eu vou adicionar somente o CPF. Aplicar e OK. Quando eu clicar em OK, ele vai aparecer uma nova identificação aqui, ó, chave única. E vou redimensionar aqui para ele mostrar para mim também. Ó. Eu tenho aqui TB clientes CPF UK, chave única aqui nesse caso definido. Bom, já tenho aqui uma estrutura prévia para uma entidade, ou seja, essa entidade que já está aceitando cadastros, porém eu não tenho nenhuma restrição definida no atributo. Outro detalhe, quando o atributo é obrigatório, que nós vamos ter aqui embaixo em restrições de atributos, nós temos aqui, antes de chegar no obrigatório, vou primeiro falar sobre tipo de dados. A primeira restrição que eu falo sobre atributos e colunas são o tipo que ele vai aceitar. Nesse caso, ele vai aceitar inteiro, varchar, varchar e numérico, ou seja, inteiro, texto, texto, texto e valor. Aqui embaixo, tudo texto. Então, nós temos aqui a parte de atributos já definidos e vamos para o segundo ponto, que é obrigatório e não obrigatório. Obrigatório é sempre marcado com asterisco. Nesse caso, ele quer falar para mim o quê? Cliente D, eu preciso informar, ou ser informado anteriormente, nome, situação do CPF, a situação não está obrigatória e o valor limite de compra também não está obrigatório. Aqui embaixo, mesma coisa. DDD, número, cliente ID e comentário, sendo que o comentário não é obrigatório. Para marcar como obrigatório, eu entro no item e marco essa opção aqui, ó, obrigatório. Se você estiver usando a versão em inglês, vai estar escrito mandatory. Então, somente identifico aqui essa informação. Prontinho, todos estão obrigatórios. O comum é a maioria dos campos, se não todos, estar como obrigatório, porque senão vira simplesmente uma planilha de Excel, ok? Então, nós já indicamos os dois casos aqui inicial de atributos. Tipos de dados, obrigatório. Agora vamos aqui para a informação padrão. O padrão, você pode definir uma informação que vai cadastrar automaticamente. No nosso caso, vamos colocar aqui que a situação do cliente, quando cadastrar, tem que ser ativo e o valor limite de compra tem que ser valor 0. Então vamos lá, 2 cliques aqui. Clico na situação. Aqui eu tenho já algumas informações referente ao atributo. Todas essas informações aqui podem ser convertidas em códigos. No nosso caso, vamos clicar em padrão e restrição. Nome da restrição, valor padrão. Valor padrão para a situação vou colocar como ativo. Ok? E aplicar. No valor limite de compra, eu quero colocar que o valor mínimo tem que ser o valor 0. Então, valor padrão 0. E ok. Ok, novamente. Visualmente, ele não mudou nada, mas já está definido. Quando eu converter isso para uma linguagem física, ou seja, create table e tudo mais, para a modelagem física nossa, ele já vai informado corretamente. Além dessas, eu tenho lista de valores, faixa de valores e cheque de instrução. Lista de valores, eu posso falar que, além da situação ser somente ativa, ela nascer como ativo, eu posso falar que ela pode receber somente 3 valores: ativo, inativo, bloqueado. Então vamos lá. Clico novamente na situação. Aqui, ó, lista de valores. Quais são os meus valores? Ativo, inativo
bloqueado. Ok, confirmei aqui, ok novamente, e ok. Um detalhe, quando eu crio uma lista de valores, uma faixa de valores, no meu item aqui, ó, ele muda e passa a somente informar os mesmos valores que eu já defini na outra lista. Então aqui já está definido. O vazio é campo nulo, ou seja, eu torno ele não obrigatório. Então, ativo, ok. E o valor limite de compra entra no nosso segundo item aqui, ó, que é a faixa de valores. Por exemplo, o limite de compra tem que ser entre 0 e 1000. Então vamos lá. 2 cliques no valor. Lista de faixa 0 e 1000. Ou seja, meus registros aqui nessa tabela somente vai receber valores de limite de compra entre 0 e 1000 reais. Então adicionei. Ok, ok. Ok, novamente, já tenho definido então quais são os meus atributos obrigatórios, quais tem o meu valor padrão, onde está a minha lista de valores, faixa de valores e o cheque de instrução. Cheque de instrução eu só consigo fazer no código da modelagem física, ok? Porque daí vai ser necessário saber mais alguns detalhes, por exemplo, data de cadastro de um registro não pode ser maior do que hoje, então posso fazer esse tipo de verificação. Eu não posso cadastrar um cliente menor de 18 anos, também consigo fazer essa verificação. Isso entra nesse cheque de instruções que nós podemos ver somente no momento de criar a modelagem física. Ok? Então, criado aqui, vamos converter para a modelagem relacional e depois para a modelagem física. Então, aqui a nossa definição, clico nesse botãozinho aqui, ó, 2 setinhas para frente, ele vai aparecer essa janela. Caso não apareça essa informação aqui embaixo, faça somente uma reduçãozinha assim na janela que ele vai mostrar. Então vou clicar aqui em engenharia, ele já movimentou aqui para cá, redimensionar aqui os atributos. Você terá que fazer alguns ajustes aqui, como por exemplo, TB clientes, cliente ID, não é um nome válido para um atributo. Então vamos modificá-lo aqui a 2 cliques, coluna, e vamos corrigir, 2 cliques novamente. Sempre corrija essa informação, porque senão você vai ter que indicar sempre TB clientes, cliente ID. Então isso vai ficar meio complexo lá na frente. Corrigido. Agora que depois que eu já montei toda a informação, vou clicar nesse botão aqui, ó, gerar DDL. Seleciono qual banco de dados eu quero gerar, clico em gerar novamente e depois OK. Ele vai gerar aqui para mim toda a minha modelagem física, desde que já esteja tudo realmente definido lá. Se tiver algum erro, ele vai informar o erro para você. Então aqui alguns exemplos. Aqui a nossa verificação de valores, a faixa de valores. E a nossa verificação aqui com limite de dados. Então já tenho toda a nossa estrutura montada. Ok?